Ai, agora não está passando. Ainda está aparecendo para vocês? Pelo Agora você. Não mais, só ficou a tua foto, teu vídeo. Era o que eu temia antes de sair de lá e depois não. Ai, eu não acredito, parou de trancou de novo. Tá voltando até ali. Tá voltando? Sim, agora sumiu de novo. Sim, é que eu achei que não tava, né? Aí. Então, vamos tentar de novo. Acho que foi, né? Ah, agora apareceu até para mim aqui no celular. Muito bem, então vamos lá. Bom, o que é para ser memorizado? Não só memorizado, mas gravado, marcado. Eu fico imaginando, quando eu falo gravado, marcado, tipo como os animais numa fazenda são marcados e que daí eles são separados, né? Tu reconhece aqueles animais porque eles são separados daquela fazenda. Então, isso aqui tem que nos marcar de tal forma que não saia, que qualquer um reconheça em nós isso. Porque Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Então, essa é a nossa esperança, é isso que nos distingue, é isso que faz a gente viver a vida com leveza, mesmo diante da dificuldade, porque a gente sabe que o nosso mundo não é daqui, né? Nós fomos separados pelo Senhor. Bom, o versículo-chave dessa lição é: eu sei, é o que Jesus diz para Marta: eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Então, ele orando, né, ele diz isso, né, porque foi a discussão da aula passada também, né? Jesus poderia, quando mandaram o bilhete para ele, quando ele ficou sabendo que Lázaro estava morto, ele poderia ter feito o milagre de lá. Mas ele não fez, por causa disso aqui, porque as pessoas precisavam de sinais. Então, ao longo da aula passada e desta, é para a gente firmar a ideia que o poder de Jesus transcende a vida e a morte. Por isso, aquela certeza, né, aquela marca que tem em nós, que nos distingue dos demais, é que nós sabemos que nós não somos daqui, nós temos vida eterna em Cristo.
Se a gente crê nisso, claro. Então, por isso até ele termina dizendo, você crê nisso? Então, nós temos que crer nisso. Então, é para relembrar a autoridade e o poder de Jesus Cristo, servir intensamente a Cristo, não acredito. Adotar princípios para auxiliar o contrito nas suas dores, né? Então, quando tem alguém sofrendo, como é que a palavra de Jesus pode auxiliar, ou a gente ter as palavras para auxiliar o contrito. Então, na aula passada, nós falamos, a primeira sessão era sobre Jesus, o doador da vida. Então, nós tivemos aquele pano de fundo de onde Jesus estava. Então, quando ele é chamado, os discípulos primeiro acham que tem que sair correndo. Jesus diz, não, calma, não é a hora, a gente vai chegar quando tem que chegar. A família também passa por provação e Jesus chega e o milagre é realizado. Nós vimos também que Jesus ressuscitou outras pessoas. Então, a filha de Jairo, que a gente vê em Lucas, o filho da viúva de Naim, também em Lucas, e aqueles que ressuscitam após a crucificação. A grande certeza que a gente tem por a gente ter aquela marca gravada em nós, em função daquilo que nós cremos, isso nos dá a certeza de que Deus se compadece de nós em nossos sofrimentos. Quando nós sofremos, nós precisamos entender que existe um Deus e que Ele não é alheio a nós. Precisamos também crer que Ele age de acordo com a sua sabedoria e o que Ele faz é o melhor. Por isso, não é falta de fé, não é consequência de pecado, etc. Tá? Então, Deus está conosco e Ele mesmo passou por isso para que nós pudéssemos ter essa certeza e tivéssemos vida. Falamos também que Jesus começa, mais uma vez, né, o risco de morte fica iminente, porque as pessoas se incomodam, elas viram aquilo, e aquilo incomoda, porque de repente tu tem que, se alguém te pergunta, como é que tu vai negar que tu viu aquilo, né? Então, o próprio Caifás, ele diz, então, como solução, que é melhor um morrer por todos, né? Sem ele saber que naquele momento essa frase vinha do coração de Deus, tendo um outro significado, né? Que Jesus morreria para que todos os que crescem nele tivessem vida. Bom, ele passa a não andar mais em público, né? Como a gente falou no encontro passado, não porque ele tivesse medo, né? Mas porque ele sabia o que ele tinha que cumprir. E aí nós vimos também a questão de quem viu, né, dos religiosos que viram, e que aquilo afetaria o poder deles, né? Então não era, então eles mesmo tendo visto o poder de Cristo para dar vida a quem tinha morrido, eles se recusaram a crer, porque isso tiraria deles o poder, né? Ou tiraria deles o foco, porque eles queriam o foco neles e não em Jesus, que é o que acontece muito na atualidade, né? Que as pessoas tiram o foco de Jesus para colocar o foco em si. Bom, e aí nós chegamos então à lição de hoje, a lição que nós vamos para João 12. Então fiquem com João 12 aberto e nós, como das outras vezes, a gente vai acompanhando o que está na Bíblia. Bom, nós temos dois focos aparecendo nesse capítulo.
por um lado, uma família que Jesus amava, que Jesus visitava, eram amigos mesmo, né? Que a gente vai ver em outros evangelhos, outros momentos em que Jesus, que aparece, né, que Jesus tinha uma relação próxima com essa família e visita essa família. Então, naquela família, né, naquele momento, as pessoas ali tinham diferentes funções ou ações. Então, a Marta, como sempre, né, a gente já falou no encontro passado, né, a Marta, então, ela servia, ela queria que ele se sentisse bem ali, porque era um amigo muito querido. O Lázaro exercia o papel de anfitrião, porque ele, enfim, quando a gente tem uma visita, a gente, pelo menos uma pessoa tem que fazer sala, né? Então, Lázaro tinha razões de sobra para ele querer ficar sentado à mesa com o Senhor, né? Até em função da experiência que ele tinha tido, né? Então, Lázaro está na mesa e Maria unge ele, presta honra a ele, né? Com o perfume, o óleo perfumado que ela derrama sobre os pés dele e o unge. Tem um cântico até que a gente... Agora acho que faz tempo que a gente não canta, mas a Jéssica cantava muito, né, muitas vezes. Pelo menos eu me lembro da Jéssica cantando, né, do vaso de alabastro, né, da Maria ungindo os pés do Senhor. E aí, claro, alguém em todo ministério tem pessoas com diferentes funções, né? E tinha, quando eles peregrinavam, né, no ministério, ao longo dos anos do ministério de Jesus, eles recebiam doações. E um dos administradores, um dos tesoureiros do grupo, era Judas. E a revista fala aqui, né, que Judas, como acontece com os tesoureiros de campanha, né, na política que recebem as doações, eles, digamos, na atualidade, os tesoureiros de campanha separam dinheiro para eles, ou para algumas pessoas ali que eles escolhem. No ministério de Jesus, Judas separava dinheiro ou pegava daquelas ofertas porções para ele. E quando ele vê a Maria derramando aquele óleo caro, ele critica, né, que, na verdade, esse óleo poderia ter sido vendido e ser transformado em dinheiro e que poderia, sei lá, ser usado para outros fins. Mas, na verdade, ele não estava pensando em que, de repente, esse valor poderia ser usado para fazer uma boa ação, né, ou para doar para algum necessitado. Então, se a gente vai olhar para a Bíblia, esta parte aqui, essa primeira parte que vai até o 19, diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi ao povoado de Betânia, onde morava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado. Muito bem, isso era o que a gente tinha no encontro passado. Prepararam ali um jantar para Jesus. Marta ajudava a servir. Então tá a primeira parte aqui, né? Marta serve.
E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria pegou um frasco cheio de perfume muito caro, feito de nardo puro. Aqui tem, para mim, diz nardo, e tem uma estrelinha que pode ser que tenha outras traduções. Ela derramou o perfume nos pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e toda a casa ficou perfumada. Judas Iscariotes, o discípulo que iria trair Jesus, disse: esse perfume vale mais de 300 moedas de prata, por que não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Judas disse isso não porque tivesse pena dos pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa de dinheiro e costumava tirar do que punham nela. Então Jesus respondeu: deixe Maria em paz, que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento. Os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não estarei sempre com vocês. Então, Jesus vai anunciando que a morte dele está próxima. Muitas pessoas ficaram sabendo que Jesus estava em Betânia. Então foram até lá não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, o homem que Jesus tinha ressuscitado, né? Tinham que confirmar, mais uma vez, se ele estava mesmo vivo. Então os chefes dos sacerdotes resolveram matar Lázaro também, pois por causa deles muitos judeus estavam abandonando seus líderes e crendo em Jesus. Então aquilo que a gente já falou no encontro passado, né, do orgulho, né, e de achar que, enfim, era uma questão de poder. Bom, no caso, a ressurreição de Lázaro, ela atrai a atenção de multidões, inclusive dos opositores, né? Dos opositores em função de eles estarem preocupados com perda de poder. Lázaro era uma testemunha, F.F. Bruce diz que Lázaro era a testemunha viva do poder de Jesus. Vê-lo significava reconhecer Jesus como ressurreição e vida. Ou seja, por isso, de repente, né, passa pela cabeça aqui matar Lázaro também. Bom, aí a gente vai ver Jesus entrando em Jerusalém e a multidão formada ali. A gente tem, de um lado, as testemunhas da ressurreição de Cristo e de outro lado, os peregrinos que tinham ido a Jerusalém com antecedência. E aí acontece aquela entrada triunfal que na igreja, nas religiões tradicionais, se fala no Domingo de Ramos, né, que é a entrada que as pessoas pegaram ramos para saudar, né, a entrada de Jesus em Jerusalém. E a coisa mais contraditória daí, de novo, né, trabalhando com os opostos, as mesmas pessoas que numa semana gritam Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor, que é rei de Israel, alguns dias depois vão gritar crucifique-o. E quando na frente deles, quando existe a opção, né, de escolher entre ele e Barrabás, ninguém mais ouvia. Crucifique-o. Então vejam, eu acho assim que isso mostra bem, né, a incredulidade, até a volatilidade, né, do coração das pessoas, a dureza do coração das pessoas, que rapidamente mudam, né, aquilo que elas pensam, né? Então, daqueles que vão na onda, não é que tivesse havido ao ver a ressurreição de Lázaro, que eles creram, muitos creram, mas não creram fazendo uma conversão.
viram, né? Mas depois esquecem rapidamente e depois os mesmos vão ter essa atitude. Bom, daí no versículo 12, né? Diz assim: no dia seguinte, a grande multidão que tinha ido à festa da Páscoa ouviu dizer que Jesus estava chegando a Jerusalém. Então eles pegaram ramos de palmeiras e saíram para se encontrar com ele, gritando: Hosana a Deus. Essa é a tradução que eu tenho aqui, né? Hosana a Deus, que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor, que Deus abençoe o rei de Israel. Jesus procurou um jumentinho e o montou, como dizem as escrituras sagradas. Povo de Jerusalém, não tenha medo, vem aí o seu rei montado num jumentinho. Naquela ocasião, os discípulos não entenderam isso, mas depois de Jesus ter voltado para a presença gloriosa de Deus, eles lembraram que isso estava escrito a respeito dele e também que era isso que tinha acontecido. A multidão que estava com Jesus quando ele havia chamado Lázaro para fora do túmulo e o tinha ressuscitado, espalhou a notícia do que tinha acontecido. E o povo foi encontrar-se com Jesus, pois ficou sabendo que ele tinha feito um milagre. Então os fariseus disseram uns aos outros: não estamos conseguindo nada, vejam, todos estão indo com ele. Então a ira dos judeus, né, em função de alguns crerem naquilo que viram, né, que foi a ressurreição de Lázaro. Bom, na sequência, no 20 em diante, nós vamos ver que tipo de rei é esse. Ele vai... tipo de rei é o nosso rei, né? Ele faz o seu último, digamos, discurso, que é a última vez que ele fala para a multidão, e em vez de, porque ele poderia se vangloriar, ou sei lá, né, ele, afinal, quem estava escutando ele, muitos dos que estavam ali tinham visto o que tinha acontecido com Lázaro, e ele, então, nesse discurso, ou nesse ensinamento, ele vai falar de morte, da morte que leva à vida espiritual do homem. Então, ele veio, o nosso rei, ele não veio para usar a coroa, ele veio para carregar uma cruz. E ele diz, né, ele vai dizendo quando ele fosse levantado do chão. Então ele teve o pior dos sofrimentos, né, a pior das mortes, não só em termos de dor física, né, mas de dor espiritual, porque era muito humilhante, porque só pessoas assim muito más eram condenadas a esse tipo de morte, né, para morrer devagar. E vocês lembram, a maioria deve ter assistido A Paixão de Cristo, né? Porque às vezes num evangelho você lê e parece que não foi tanto tempo assim, mas foi muito tempo, porque ele morrendo devagar. Então essa contradição de novo, né, para os religiosos, né, o rei era aquele que usa a coroa, é aquele que tem pompa. E o nosso rei é um rei que teve morte na cruz. Isso está, então,
do 20, no 20 até o 26, está o discurso dele. Entre o povo que tinha ido a Jerusalém para tomar parte da festa, estavam alguns não-judeus. Eles foram falar com Filipe, que era da cidade de Betsaida, na Galiléia, e pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizer isso a André, e os dois foram falar com Jesus. Então ele respondeu: chegou a hora de ser revelada a natureza divina do Filho do Homem. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará sendo apenas um grão. Mas se morrer, dará muito trigo. E aí vem algo que tem que falar muito próximo assim do nosso coração. Quem ama a sua vida não terá vida verdadeira. Mas quem não se apega à vida neste mundo, ganhará para sempre a vida verdadeira. Quem quiser me servir, siga-me. E onde eu estiver, ali também estará meu servo. E o meu Pai honrará todos os que me servem. Então aqui de novo, né, ele menciona a questão de que para ter vida tem que ter morte, né? E ele usa a metáfora do grão de trigo, que ele deixa de ser grão, né? Ele morre quando tu coloca na terra, mas ele frutifica. Então, nessa questão de morrer para si mesmo, ou como diz a minha versão aqui, quem ama a sua vida não terá vida verdadeira, mas quem não se apega à sua vida nesse mundo, ou seja, é tu tirar o foco. Que não é tu morrer a morte física, é tu morrer para a maledicência, morrer para o vício, para a droga, morrer para o próprio dinheiro, né? De achar que se eu tenho dinheiro, eu tenho uma distinção. Enfim, morrer para todas as coisas que organizam, né, o mundo secular. Morrer para aquilo que não edifica, né? Então, até a revista traz o João para hoje, né? Aquele que deseja ser salvo precisa se dispor a morrer para si mesmo. Por isso que o batismo em adulto também ele é significativo, ele é um marco. Por exemplo, para mim foi, né? Porque eu, como luterana, me batizaram quando eu era bebê. Então, no momento, na preparação que eu fiz, no que eu estudei, assim, de saber que naquele momento, então aquilo é o testemunho vivo, né? Tu morre, tu deixa para trás aquilo ou coisas que eram importantes para ti antes, ou é o marco, né, de que tu desce e tu sobe e vem um novo homem. Claro que o velho homem continua dentro de nós e depende de quanto nós alimentamos ele, né, ou o quanto nós alimentamos o novo homem dentro de nós, que vai mostrar o quanto nós abrimos mão daquilo que nós éramos, né, do quanto nós morremos para nós mesmos. Então a revista diz ali, aquele que deseja ser salvo precisa se dispor a morrer para si mesmo. É necessário mortificar o seu amor ao mundo e a si mesmo para viver vida plena em Cristo.
quem decide pelo amor do mundo não tem o amor do Pai, porque a gente se afasta, né? Então é aquilo que eu dei o exemplo, né, do batismo ali. Tu marca, e por isso batismo em adulto, né? Tu marca, tu crê que Cristo está te dando nova vida. Mas o velho homem, ele continua dentro de nós, e Deus nos dá o livre-arbítrio. Tem muita gente que se desvia, né? Então isso é claro, né? Por quê? Porque elas voltam a olhar para as coisas do mundo. E Jesus diz: se alguém me serve, siga-me. E aí vem a nossa decisão, né? Da gente, tudo isso a gente sabe, mas eu acho que é quase uma decisão diária, porque a gente é provado, tem coisas que vêm, né? E decisões que a gente tem que tomar, e a gente tem que procurar. O que ajuda, pelo menos para mim, assim, é pensar o que Jesus faria. Eu estou passando por um momento bem difícil na Unicinos, que eu tenho que fazer demissões. E eu tenho procurado, assim, porque eu conheço todo mundo, né? E as pessoas me conhecem. E essa semana eu tive que demitir uma pessoa do meu programa, né, de pós-graduação. E ela disse para mim, daí eu conversei primeiro, né, e expliquei por que a gente estava tendo que demitir, né, e eu sempre pensando assim, dizer algo que eu aguentaria ouvir também, né. Daí ela me agradeceu, ela disse: que bom que é tu que está fazendo isso, né? Então eu ouvi isso de mais de uma pessoa, né, de que a gente trata com humanidade, e daí as pessoas também entendem, né? Evidentemente mexe com elas, ninguém gosta de perder o seu trabalho, né? Mas tu pode tornar aquele momento menos duro, né? Dependendo de como tu conduz essa conversa, né? Então, e o nosso reitor, ele sempre diz, né, que nenhuma decisão deve ser tomada com raiva, com preconceito, com sei lá o que, né? Então, assim, de como tu toma as decisões difíceis, e a gente, claro, e cada um de vocês aqui tem outras decisões no seu mundo, né, que precisa tomar, e como é que tu faz isso, né? Como é que tu... E daí a minha secretária me perguntou: professora, a senhora está conseguindo dormir? Daí eu disse: evidente, porque eu sei que eu não estou fazendo injustiça, eu estou fazendo aquilo que eu tenho que fazer em função do lugar onde eu estou. E eu acho que isso é o bom da palavra de Deus, né? Porque tudo que tem na nossa vida cotidiana, tu vai encontrar histórias parecidas na Bíblia que vão te inspirar de como tu pode conduzir, né? E então isso é o legal de tu tomar a decisão, né, de seguir a Cristo, para pertencer a Cristo, estudar a sua palavra. Não que os problemas, ninguém vai, nem mesmo Jesus prometeu,
E ninguém pode dizer para quem decide andar com Cristo que a partir desse momento agora a tua vida vai ser maravilhosa. Ou daí depois, como algumas igrejas daí dizem, mas falta oração, falta fé, falta... Mas pensa bem se não tem um pecado que tu não confessou ainda, né? Não, não é nada disso. Tem consequências de pecado, sim, que pelo fato de nós termos feito aquilo, alguma consequência pode nos acompanhar pelo resto da vida, né? Mas estar com Jesus, saber que Ele nos compreende, que Ele nos carrega, muda completamente a perspectiva daquilo que nós fazemos e daquilo que nós somos. Bom, pastor, tu quer falar alguma coisa aqui? Porque aí nós vamos para o item 4. O item 3 eu estaria encerrando, que é a história, então, de Jesus na família de Lázaro, o encontro com as multidões, a entrada em Jerusalém e o anúncio, então, do que vai acontecer. Doroteia, algumas curiosidades em cima do que já foi dito, aliás, muito bem exposto por você. Primeiro lá, aquela questão do nardo ali, do vaso de alabastro, aquilo ali é uma predição, vamos dizer assim, do que aconteceria mais tarde com Jesus, ou do que não poderia acontecer com ele quando ele morreu, porque ele morreu, foi sepultado e já não dava tempo mais de embalsamar o corpo, porque entrava o sábado, e as mulheres foram fazer isso no domingo, e quando chegaram lá, ele já havia ressuscitado. Então não houve como fazer. Mas Jesus é ungido antes da sua morte, né? Porque o vaso de alabastro é um vaso de cerâmica e ele guardava um óleo perfumado que vinha de uma planta chamada nardo, popularmente chamada nardo. Tem um nome científico, mas... Então, o nardo é o conteúdo. E, geralmente, esse perfume era lacrado. Ele para você usar, você tinha que quebrar o vaso. Você tinha que quebrar o frasco. Não tinha como... Não tinha tampinha, não tinha rosca, não tinha nada disso. Então, você tinha que quebrar. E isso era muito valioso. Era aproximadamente o salário de um trabalhador durante um ano inteiro. Um vaso desse. Isso significa que não tinha como tirar algumas gotas. Quebrou, derramou tudo. Derramou tudo. Geralmente era muito usado para embalsamar no pós-morte ali das pessoas, né? Mas ele era usado para outras coisas também. Então Jesus é ungido antes, né? Ele é embalsamado, digamos, antes, né? Interessante que ele está falando da sua morte e de repente ele então ungido com esse vaso de alabastro. Essa é uma curiosidade. A outra é que quando Jesus entra na cidade, e aqui eu acho que a gente precisa levar em consideração o seguinte: o ser humano ele está sujeito a ser massa de manobra. E o evangelho é libertador. O evangelho é para nós, ainda que muitas pessoas digam que o evangelho, porque associam à igreja, que o evangelho é alguma coisa que aliena, na verdade é exatamente o contrário. O evangelho é libertador. E Jesus entra na contramão dos reis de sua época, ou dos reis humanos, né? Deixando claro que o reino dele é diferente dos reinos desse mundo. Ele entra em Jerusalém, ele podia ter entrado em Jerusalém numa biga, né, puxada por cavalos egípcios, árabes, né? Mas não, ele entra num jumento emprestado. Aliás, Jesus
demonstra claramente que coisas precisam ser, estão aqui para serem usadas e pessoas para serem amadas, e não o contrário. O mundo dos nossos dias mostra que as pessoas têm que amar as coisas e usar as pessoas, né? Então, Jesus entra e o povo o saúda daquela maneira, mas durante a semana os religiosos vão fazer campanha com esse mesmo povo e ao invés de eles dizerem Hosana nas alturas no domingo passado, eles vão dizer na sexta-feira crucificam. Na verdade, não deu nem uma semana depois. Então, isso mostra como que o povo ele pode ser induzido, ele pode ser levado a mudar a sua posição. Mas é importante nós dizermos que o Evangelho de Cristo ele é simples, porque o seu reino é diferente desse mundo, mas ele também é libertador. Ou seja, quem tem Jesus, quem aprende de Jesus, quem aprende a ouvir Jesus, vai ter os seus conceitos próprios, as suas convicções, não é? E não vai ser massa de manobra de ninguém. É isso. Obrigada. Onde compra gás aceita cartão desse? Débito? Alguém desliga o áudio da irmã Naná. Onde compra gás aceita débito? Bom, se vocês olharem para a revista, vocês, na página 73, eles falam a revista trata dessa questão, né, de que tipo de rei é o nosso rei. Então, ele diz ali na terceira linha, Nosso Senhor, é uma frase de J.C. Ryle, Nosso Senhor desejava que soubessem que ele viera para carregar uma cruz e não usar uma coroa. Ele não viera para desfrutar de uma vida de honra, tranquila e magnificente, mas sofrer uma vergonhosa e triste morte. Que eu falei antes que a questão da morte na cruz, ela não era só a dor física, mas a dor psicológica, porque era uma vergonha. E aí vem o nosso reino, né, para ver a diferença do nosso reino. O reino que ele viera estabelecer começara com uma crucificação e não com uma coroação. Isso muda tudo, né? Então, podem pensar assim nas histórias que vocês conhecem de reis retratados em filmes, é sempre a opulência, a beleza, a alegria, a riqueza. E depois se lembrem do filme Paixão de Cristo. O que é a coroação, entre aspas, do nosso rei? Que tipo de coroa ele recebe? Mas o que aquela coroa de fato significa para as nossas vidas? Isso vai ser, creio que vai ser bastante explorado nos próximos encontros. Na página 74 diz: a morte de Cristo é o modelo para o homem glorificar a Deus. E aí vem a questão que está nessa lâmina também que eu falei antes, da questão de morrer para o mundo, né? Morrer para as coisas mundanas, morrer para as coisas que não edificam, morrer para as coisas que somente relacionadas a pecado. Então, embora Cristo sofresse a angústia da dor física, ele sabia perfeitamente para que viera. Então, isso também diz respeito
a discussão do encontro passado, né? Sempre do momento em que a coisa vai acontecer. Porque Deus tem a visão do todo e a nossa visão é imediata, a gente só o que a gente consegue enxergar, né? Mas Jesus sabe como é que a nossa história termina. Jesus sabia, como eu disse domingo passado, né, que justamente no ano em que na igreja a gente passou por tanta dificuldade, ele sabia que a primeira lição do ano era exatamente para nos lembrar quem tem poder sobre a vida e sobre a morte. Então, quando Elesur fez a divisão, ele não tinha a mínima ideia de que viria uma pandemia. E veio. E quando Elesur também me colocou para dar essa lição, ele também não tinha ideia de como isso ia falar com a minha vida e com as minhas experiências que eu mencionei na semana passada, né, de tu ter que esperar um milagre que não vem, e ainda assim saber que Deus é bom e Deus te ama. Então, isso é a diferença, né, do mundo secular e do mundo do reino ao qual nós pertencemos. E, evidentemente, as coisas do mundo secular, a gente enxerga elas são palpáveis. As coisas do outro reino, do reino de Jesus, a gente não as enxerga. Por isso que Jesus pergunta: você crê nisso? Se você crê, então a tua história é diferente. Mas para isso tu precisa crer. Deixa eu ver o que eu não falei ainda. Daí ele fala do último discurso que Jesus dá às multidões, e em vez de falar da coroa, né, das coisas aparentemente lindas, ele fala de morte, e depois a gente vai saber que é morte na cruz. Bom, aí ele traz quatro sentenças que resumem o teor do ensino de João, o apóstolo. Então, a primeira questão, e até a revista que diz, né, que nesse trecho agora que segue, a gente recupera, bem dizer, toda a história de salvação, né, em que um tem que morrer por todos, né, e assim por diante. Bom, Jesus então dá, repetindo no versículo 35, Jesus respondeu: a luz estará com vocês ainda um pouco mais, vivam sua vida enquanto vocês têm essa luz, para que a escuridão não caia de repente sobre vocês. Quem anda na escuridão não sabe para onde vai. Tá? Então, muito importante esse trechinho. Quem anda na escuridão não sabe para onde vai. Tá? Então, se tu não tem Jesus, tu anda, mas tu não sabe para onde tu vai. Agora, nós que cremos em Jesus, mesmo na dificuldade, nós sabemos para onde nós vamos. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para que vocês possam viver na luz. Então, crer na luz para viver na luz. Então, isso muda a nossa perspectiva, né? Qual é a nossa diferença em relação aos não cristãos? A gente sabe
para onde a gente vai. A gente sabe que a visão de Deus é maior, é gigante, é infinita, e a nossa é limitada. Bom, na minha Bíblia até agora vem um subtítulo: O povo não crê. Não sei se na sua Bíblia tem um subtítulo, mas começa a marcar essa questão da profunda incredulidade do povo. Deixa eu só ver uma coisa assim, bem agora. Então, recapitulando o que eu estava falando, a morte de Cristo é o modelo para o homem glorificar a Deus. A morte de Cristo é a punição pelos pecados de todos nós. Então, o nosso pecado que a gente já cometeu e todos aqueles que ainda vamos cometer, pelo fato de nós continuarmos tendo um velho homem dentro de nós, apesar disso, pelo grande amor de Deus, eles já estão perdoados. Depois dos versos 37 a 50, João apresenta uma síntese de tudo o que nos ensinou nos capítulos 11, nos capítulos 1 a 12, ou seja, tudo o que foi estudado nas lições anteriores, a gente vai encontrar agora nesse próximo trecho. E o plano de salvação em poucas palavras. Então, vamos lá. 4 frases que resumem o ensino em João 12. A profunda incredulidade do coração humano. Eles viram Lázaro. Eles viram que foi Jesus. Só que, como o pastor disse, não foi isso que continuou guiando as ações deles. Eles deram alimento para outra parte que eles tinham dentro deles, e no outro domingo, na sexta seguinte, eles gritam, crucifica-o. Então, isso nós vamos ter entre os versículos 37 e 41, a questão da incredulidade. Depois que Jesus disse isso, foi embora e se escondeu do povo. E ele vai fazer isso várias vezes agora, né, na sequência em que ele vai orar. A gente vai ver isso nas outras lições. Porque ele sofre e ele não se desespera, mas ele sofre mesmo, né? Que chega um momento em que ele chora lágrimas de sangue. Tamanho o sofrimento dele. Eles tinham visto Jesus fazer todos esses milagres, mas não criam nele, para que se cumprisse o que disse o profeta Isaías: Senhor, quem creu na nossa mensagem? E quem viu que era o Senhor que estava agindo? Não podiam crer, porque, como disse Isaías, Deus cegou os olhos deles, fechou a mente, para que não vejam e não entendam, e não se voltem para ele e sejam curados por ele. Isaías disse isso porque viu a revelação da natureza divina de Jesus e falou a respeito dele. Tá? Então, essa é a parte da incredulidade. Depois, a segunda, a necessidade da renúncia aos privilégios do mundo, que eu estava falando antes, que é o morrer para o mundo. Então, não é tu ter a morte física, mas tu morrer para os privilégios do mundo. E aí a Bíblia diz: no entanto, muitos líderes judeus creram em Jesus, mas não falavam publicamente a favor dele, para que os fariseus não os expulsassem da sinagoga. Ora, era uma situação confortável. Às vezes, tu tem que tomar uma decisão que tem um preço. Eles não quiseram pagar o preço. Se eles dizem
Não, mas eu vi Lázaro saindo, eu vi Lázaro. Lázaro continua. Não, se eles dizem isso, eles vão ser expulsos. Então, eu quero continuar tendo meu privilégio, mas eu não vou dizer que eu vi. Daí vem a segunda, ó, no 43. Eles gostavam mais de ser elogiados pelas pessoas do que ser elogiados por Deus. Então aí vem a questão a nossa de morrer para o mundo, né? Elogio de quem tu quer, reconhecimento de quem tu quer. O que de fato fica? O que vai fazer o nosso tesouro no céu? Essa é a questão. Depois a outra frase que resume o ensino em João 12. O único jeito de sair das trevas é por meio da luz. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem outro jeito. E isso, então, a gente vai encontrar no capítulo 12, versículo 44. Jesus disse bem alto: quem crê em mim, crê não somente em mim, mas também naquele que me enviou. Ou seja, Pai e eu somos um. Pai, Filho e Espírito Santo é um. Quem me vê, vê também aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz para quem crê em mim não fique na escuridão. Tá? Se você está na escuridão, você vai andar, você vai adiante. Só que você vai tropeçar de outra forma, porque você não sabe exatamente para onde está indo. E a última frase, então, que resume esse ensino é a certeza de que o mundo será julgado por Deus. E isso está dos versículos 47 em diante. Se alguém ouvir a minha mensagem e não a praticar, eu não o julgo. Tá? Então aqui tá a clareza, não é em função, não é porque você você não atingiu tal coisa ou não ganhou tal coisa porque pecou. Não, Jesus está dizendo aqui, eu não julgo. Quer fazer, faz. Só que tu está fazendo uma escolha. Tá? Para sair, o único jeito de sair das trevas é por meio da luz. Pois eu vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Por isso, naquele episódio da prostituta, todo mundo julga. Quem é que levanta ela do chão? Jesus. Então, o mundo pode te julgar, mas quem vai te levantar do chão é Jesus. Quem me rejeita, não aceita minha mensagem, já tem quem vai julgá-lo. As palavras que eu tenho dito serão o juiz dessa pessoa no último dia. Seja, tu é livre. Eu não tenho falado em meu próprio nome, mas o Pai que me enviou é quem me ordena o que devo dizer e anunciar. Lembram, né? O acesso ao Pai aconteceu em função de Jesus. O véu se rasga, antes tinha um véu que separava. Para tu chegar ao Santo dos Santos, tu não conseguia nem enxergar, agora tu pode enxergar. Tu enxerga Deus. Tu enxerga Deus em Jesus. E eu sei que o seu mandamento dá a vida eterna. O que eu digo é justamente aquilo que o Pai me mandou dizer. Então, ele não diz da cabeça dele, mas o que o Pai disse para ele dizer. Desculpa. E aí nós voltamos
para aquilo, para o lugar de onde a gente começou na semana passada. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Lembre-se, o teu rei é um rei que foi levantado do chão por uma cruz, pregado numa cruz. O teu rei, vou dizer o nosso, porque é o meu também, o nosso rei foi levantado do chão por uma cruz, pregado numa cruz. O nosso rei, para ele se tornar rei, recebeu uma coroa de espinhos. O nosso rei, ele ainda bem que está acabando. O nosso rei, digamos, a coroação dele começa com uma crucificação. Esse é o nosso rei. Isso faz a diferença. E isso faz com que aquele levantar ele do chão, pregado numa cruz, faz com que, se nós cremos, ele diz aqui, você crê nisso, se nós cremos nisso, os nossos pecados, passados e futuros, já estão pagos. E olha que preço. Isso, eu lembro que uma vez numa pregação do irmão Valdemar, eu acho que foi a época que a gente não tinha pastor, ele perguntou: quanto você vale? Então pensa, quanto você vale? Você não vale nada? Não. Você vale muito. Você vale o sangue de Cristo na cruz. Vale aquela coroa de espinhos. Então, se alguma vez tu tem um pensamento de que tu vale pouco, lembra a que reino tu pertence. O que Jesus fez para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Terminei. Agora eu nem sei, teve gente que comentou alguma coisa? Deixa eu voltar para lá então. Me desculpem, a Margarete não está, e aí, não sei, acho que ninguém acompanhou o chat, então vou olhar. Ah, mas o chat. Reginaldo, nosso rei é diferente dos reis desse mundo, portanto, seu reino e os seus valores são completamente diferentes desse mundo. Isso mesmo. Som baixo, 11h14, bom, então pelo menos foi agora no final, mas é que talvez eu estivesse falando um pouco mais baixo, em função que me deu, que eu tinha que tossir. Pastor, para o teu fechamento. Porque eu terminei. Olha, essa lição, ela traz, assim, ensinos muito preciosos, centrais da nossa fé. Então, seria bom, se alguém ficou com alguma dúvida, a gente pode se colocar à disposição para esclarecer nesses minutinhos finais. Alguém tem alguma pergunta a fazer, alguma colocação? É só abrir o microfone e falar. Eu sei que a Doroteia foi bem clara no que falou, mas pode ser que alguém, né, tenha ficado com alguma dúvida. Ana Paula disse que tudo foi muito bem colocado. Bom, gente, então, se ninguém tem comentários, pensem, né, agora para o restante do dia e para o restante da sua vida, pense que o seu rei não veio
para a festa de coroação. Ele veio para a crucificação, para entregar sua vida para que nós pudéssemos tê-la em abundância. Com isso, bom domingo a todos. Lembrem-se da marca que tem que gravar dentro do coração, que a gente esteja marcado e que de longe enxerguem que nós fomos separados pelo Pai. Doroteia, Diga. antes de terminar, só dizer que a Sara me tirou da sala. Vou deixar o meu protesto aqui, que a Sara apertou alguma coisa e me tirou da sala na hora que eu estava falando. Eu quero convidar todos para participarmos juntos da ceia hoje à noite, né? A ceia é um memorial posto por Jesus a nós, justamente para nós lembrarmos da nossa história de salvação nele. Então, aqueles que não puderem estar presentes, a gente entende perfeitamente, preparem lá a ceia, os elementos, para nós podermos tomar juntos no momento adequado, no momento certo do nosso culto de celebração, tá bom? Parabéns, Doroteia, que Deus continue abençoando, os nossos professores, sempre a nossa gratidão pela colaboração, e a todos vocês que têm participado. Eu quero encorajar vocês a convidarem outras pessoas. Tem sido bom para você? Então convide outras pessoas, né, para participar conosco. Mas não aquele convite assim, cobrando das pessoas com o dedo em riste, né? Ah, você não é crente porque não está participando da escola bíblica. Não, nada disso. Participa com a gente está crescendo muito, está aprendendo muito junto, tá bom? Beijo a todos, que Deus abençoe, excelente domingo. Bom domingo. Tchau.